Bem-vindos à Semana Internacional de Coaching, promovido pelo International Coaching Federation. Em 117 países está acontecendo essa semana concomitantemente, aqui no Brasil, em todos os estados, e hoje a gente está aqui numa noite promovida por São Paulo, né? E a ideia é fazer com que as pessoas entendam por que se busca um processo de coaching, o que se ganha com o processo de coaching, o que traz o processo de coaching tanto para o coachee como para o coach, né? Porque eu sempre falo que é uma troca. Então nós temos os nossos convidados aqui dessa noite, o Aguinaldo Calbucci, tá certo, Aguinaldo? CEO da FIS Latin America, é isso? Isso. O João Luiz Pascoal, é isso, né? Associated Certificated Coach, diretor de capítulo. A Carla Zana, que é coach e diretora de desenvolvimento do ICF São Paulo. E finalmente o Jorge Oliveira, que é Professional Certificated Coach, presidente da ICF Brasil, coordenador do programa de formação de coaches do Instituto Ecosocial. Eu vou começar o nosso bate-papo com a Carla, porque ela traz pra gente aqui alguns dados interessantes de uma pesquisa. Algumas informações que eu considero bem relevantes para compartilhar agora. Então, a primeira delas é a seguinte: uma das perguntas era para as pessoas se elas conheciam coaching, né? E 17% dos respondentes disseram que sim. Outra informação super interessante é sobre o quanto se conhece a ICF ao redor do mundo. E aí, de todos os respondentes, a gente teve 20% dizendo que conhecem a ICF, e a gente tem 37% em São Paulo dizendo que conhecem a ICF. Depois, acho que tem uma outra informação aqui, é que pessoas que não passaram por processo de coaching ainda, que foram consultadas, no mundo, 47% dos entrevistados disseram que gostariam de passar pelo processo. Vocês imaginam quanto no Brasil, gente? 70% das pessoas querem passar pelo processo. Ótimo, acho que depois de toda essa pesquisa que você passou aqui pra gente, vale a pena a gente explorar, esmiuçar um pouquinho o assunto para as pessoas entenderem realmente qual é a diferença que o coaching faz na vida da gente. Por que vocês se tornaram profissionais de coaching hoje, né? O que atraiu, o que trouxe vocês para esse mundo de uma forma tão séria e profissional, atuante? Vamos começar pelo Jorge, porque é presidente, né? Para mim, vir para o mundo do coaching, eu tive uma carreira de executivo e chegou um momento que eu resolvi que eu queria me colocar à disposição das organizações, mas não queria mais estar dentro das organizações. Então, e eu acabei descobrindo, depois de um certo tempo, que o que eu queria fazer era contribuir com o desenvolvimento das pessoas, de algum jeito. Maravilha. João, a sua experiência, como é que foi, né, o João antes do coaching, né, que com certeza teve, e essa passagem para o mundo do coaching de uma forma tão ativa e profissional? Eu também fui executivo de instituição financeira a vida toda, por 36 anos, e num dado momento eu tive a oportunidade de ser coach, de ser cliente de um coach. A partir desse momento eu comecei a me interessar muito pelo assunto. Eu passei por 2 processos de coaching. O meu primeiro coach foi um presidente de empresa. E, feito isso, a instituição onde eu trabalhava promovia muito o desenvolvimento dos seus executivos. E me deram um segundo presente, que era quem quisesse poderia fazer um segundo momento de coaching. E eu tive a sorte de ter um outro coach que trabalhou numa grande empresa da indústria automotiva no Brasil e que começou a me trazer alguns insights e muitas provocações. Me pediu para eu escrever uma carta como se eu estivesse daquele momento há 7 anos à frente e onde eu estaria. E isso acabou me inspirando eu basicamente disse para ele na carta que eu gostaria de ser o que ele era naquele momento. E aí fui buscar formação. Aguinaldo, você um pouquinho agora, né, que passou
até agora pela experiência só do lado de coach. Não sei se daqui a pouco você vai estar sentado contando a sua história como coach, porque já estou vendo que contagia. Mas enfim, a sua experiência como coach, né? Você estava conversando aqui antes, batendo um papinho comigo rápido, comentou que passou por 2 processos de coach, né? Por que o primeiro e por que o segundo? Em algum momento na minha carreira eu acabei, depois de passar por banco, que eu também trabalhei em banco, fui formado aí, eu acabei indo parar na área de serviços, que é intensiva em mão de obra. E aí no processo de falência, de que o processo de liderança não funcionava muito bem e que a gente não conseguia fazer a empresa evoluir na direção correta, a gente começou a constatar que precisava fazer alguma coisa. E a primeira coisa que eu fiz foi trocar quem cuidava da área de pessoas na empresa, para ter um processo de evolutivo. O João foi meu coach, né? A gente tem um processo de reflexão muito importante, desafios futuro, profissional mesmo. Vou voltar para o Jorge um pouquinho de novo. E assim, Jorge, na sua experiência, né, como coach, atendendo pessoas, atendendo empresas, agora sim do outro lado, né? Como é que você vê na sua frente o resultado na prática, né? Como é que você avalia, que tipos de resultados? O Aguinaldo já passou um pouquinho da experiência dele, mas enfim, você na prática, onde estão as maiores falhas das empresas, as maiores falhas das pessoas que estão trabalhando lá, e como você vê os resultados que o coaching traz para esse tipo de falhas que você vai contar para a gente? Tem empresas que contratam coaches para consertar as falhas. E aí tem uma pecinha que não está funcionando, você vai lá consertar. Esse é um tipo de contratar coach. Ok. E hoje as empresas, na maioria dos casos, já contratam coaches para trabalhar em processos de desenvolvimento. E aí sim, aí é você junto com a empresa, talvez pensar num programa que às vezes envolve mais pessoas, do que a empresa gostaria, do que a empresa tem talvez como expectativa de desenvolvimento dos seus líderes, e a partir disso, como é que um processo de coaching pode atuar. Então, cada vez mais, as empresas tendem a contratar processos de coaching para atuar na cultura, para atuar na visão de negócio. E aí isso eu acho que realmente traz impacto, isso traz mudança. Então, estamos falando de que mudanças? Mudanças que normalmente têm a ver com comportamento de uma forma geral, às vezes com a implantação de uma nova cultura, às vezes com uma implantação de um olhar específico em relação a uma estratégia. Claro que depois isso vai descendo e vai acabar refletindo no comportamento das pessoas no dia a dia. Por exemplo, a gente está falando aqui então, Jorge, assim, em português mais claro e resumido, que você vê muito mais efetividade quando uma empresa contrata não para curar uma doença, mas para potencializar o que ela tem de bom. É isso? Isso. É isso que você está contando para a gente, né? Isso. E assim, levando em consideração que o cliente no processo de coaching executivo, né, dentro da organização, é a organização. Com certeza. Né? A organização é formada por pessoas. E ela que contrata, e consequentemente os resultados têm que reverter para a organização, senão também não faz sentido. Claro. Agora eu vou passar um pouquinho para o João. E, João, eu queria explorar com você já a questão mais pessoal mesmo, né? Do trabalho que o coach faz com o executivo, o ser humano. O ponto importante, eu acho, para o indivíduo em processo de coaching, é como ele está chegando no processo. Né? Acho que o ponto de virada do conceito para que ele seja bem aceito pelo indivíduo, pelo ser humano, é que a empresa está pensando nela para resultados, para alta performance, para tudo isso. Não tinha equipe e de repente ela é chamada ao papel de liderança. Então, claro que isso vem com um monte de dúvidas, vem com um monte de insegurança, e por vezes, eu estava brincando aqui, né? Por vezes medo. Como é que o coaching, como ferramenta, ajuda esse tipo de questões que você está trazendo? Eu acredito muito assim na utilização de perguntas. A ideia é que nós, coaches, façamos perguntas profundas
marcantes, que esse é o grande segredo do bom coach. Você vai vendo que as pessoas, ao serem convidadas para essa reflexão, têm grandes respostas. E invariavelmente elas dizem, puxa, por que eu não pensei nisso antes? Maravilhoso. Aguinaldo, voltando para você um pouquinho então, você vai falar da sua experiência, né? Eles estão falando do lado de lá. Agora, você que passou pelo lado de cá, onde mexeu com você? O que mexeu? O que você mudou? Quem era você antes? Quem ficou você depois? Mudou? Não mudou? Conta pra gente. Então, eu acho que é um processo evolutivo, dança. São ajustes finos. Isso. Tá? Você acerta coisas que você está um pouco atrapalhando. Limpa um pouco o horizonte que você tem, você enxerga um pouco melhor as coisas. Ok, mas como consequência disso, então, o que você pode contar pra gente que na prática melhorou na sua vida? Um dia, lendo um livro de filosofia, eu li lá assim, olha, você morre no dia que você deixa de viver, não no dia que você é enterrado. E eu comecei a achar que minha vida estava assim. Eu estava deixando de viver. E aí eu passei uma régua nisso, comecei a discutir assuntos um pouco mais profundos com o João e passei uma régua em toda a minha vida. E a régua foi muito pesada. Eu me divorciei, cortei tudo, troquei a cultura, falei, agora... Não meu conselho. E foi um trabalho muito bonito, porque a gente começou a mudar a empresa, entrar em cadeia, fazer alterações. Foi muito bacana. É muito poderoso. Eu acho que o processo é muito poderoso e a empresa viveu isso. Agradeço vocês que estão aqui com a gente, vocês que estão aí com a gente também. E parabéns à ASF pela iniciativa tão grandiosa e enriquecedora para todos nós. Obrigado. Muito obrigada.